Bom dia, irmãs. Mais um domingo que nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Cada dia mais a saudade aumenta, mas estamos firmes no Senhor, não é? Então, vamos orar para que o Senhor fale conosco através da história de Josué. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui, porque podemos, Senhor, aprender da Tua palavra, ainda que no confinamento. Agradecemos, Senhor, por este tempo, agradecemos por seus propósitos, agradecemos porque o Senhor tem sido um Pai amoroso, misericordioso, que tem nos protegido, que tem suprido nossas necessidades, que tem nos dado tempo em família, que tem trazido alegria ao nosso coração, através também da ação que vemos na vida dos nossos irmãos. Queremos colocar no seu altar, Senhor, a vida da Dona Rosinha, Senhor, tem misericórdia dela, Pai Santo, dá força também para Rose, Senhor, abençoa, Senhor, o seu Nelson, Pedroso, Dona Maria, toda a sua família, Senhor, abençoa, Senhor, o genro do Eduardo, outras pessoas que estão enfermas, Senhor, e que necessitam, Senhor, de Ti. Abençoa nossas irmãzinhas que moram sozinhas, que elas possam ter preenchida por Ti, Senhor, essa ausência dos seus entes queridos, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor, por toda a tecnologia, pelas redes sociais que nos têm feito, tem nos possibilitado, Senhor, nos aproximar. Obrigado, Senhor. E te clamamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia desta terra, Senhor, do povo, Pai Santo. Sabemos que tudo está dentro dos Teus planos. Abençoa, Senhor, para que nós possamos estar cada dia mais em paz, sabendo que realmente Tu és o soberano sobre tudo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós chegamos no capítulo 11 de Josué e nós vimos até aqui Deus operando milagres fantásticos, dando vitórias fantásticas para o povo de Israel, né? Vimos as muralhas de Jericó, vimos o que ele fez em Ai, depois do pecado, né, e do arrependimento. Vimos, então, o que ele fez com Josué socorrendo os gibeonitas. E hoje nós vamos a outras vitórias de Josué. Mais um grupo de reis acabam se unindo contra Israel. Eles tinham percebido que eles não iam poder derrotar o povo de Israel sozinhos. Então eles se juntam, né, numa coligação. Josué já tinha conquistado o sul da terra, né? Então os reis do norte é que vão tentar se juntar para derrotar Israel e a liderança de Josué. Então vamos lá no capítulo 11 de Josué, que diz assim: quando Jabim, rei de Azor, soube disso, ou seja, das vitórias, né? Enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sinron, ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Baixada, e nos planaltos de Dor, ao ocidente. Ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu na região montanhosa e ao eveu ao pé do Hermon na terra de Mispá. Eles saíram com todos os seus exércitos, muita gente, uma multidão, como a areia da praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Reunidos todos esses reis, foram e juntos acamparam perto das águas de Merom para batalhar contra Israel. Então, olha só a descrição, né? Era uma multidão como a areia do mar. Então, eles se juntaram num grandioso exército para guerrear contra Israel. E após essa reunião dos reis com seus exércitos e tudo, né? Deus é quem aparece para Josué, vai falar com Josué e vai confortar o seu coração. Ele diz assim, no versículo 6: E o Senhor disse a Josué: não tenhas medo deles, pois amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Tu lhes aleijarás os cavalos e queimarás seus carros.
Josué, com todos os homens de guerra, atacou-os de surpresa, próximo às águas de Merom. E o Senhor os entregou na mão dos israelitas, que os derrotaram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Miserefote-Maim, e até o vale de Mispá, ao oriente. Eles os derrotaram até que não ficasse uma pessoa sequer. E Josué fez a eles como o Senhor lhe havia falado. Jarretou os cavalos deles e queimou no fogo seus carros. Né? Então, Deus diz para ele que vai entregar, no dia seguinte, naquela hora, todos estariam mortos. E foi isso que realmente aconteceu. Né? Deus, mais uma vez, cumprindo a promessa dele de dar nas mãos de Josué e do povo de Israel esses povos, né? Ele saiu para a batalha no poder de Deus, rumo à conquista nesse vale de Merom. A coligação dos reis foi ao encontro de Josué na região central da terra prometida. Depois de derrotá-los, Josué partiu para o norte, a fim de conquistar as cidades de origem de cada um dos reis. Porque como eles estavam todos na região central, eles vieram os exércitos, mas as cidades ficaram lá com as pessoas, né? Então, depois de derrotar esses exércitos, Josué parte, então, para conquistar essas cidades de origem de cada rei. A partir do versículo 10 diz: Naquele tempo, Josué voltou e tomou também Azor, e feriu a espada o seu rei. Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Eles passaram ao fio da espada a todos os que nela haviam, aniquilando-os totalmente. Nenhum ser que respira sobreviveu. Josué queimou no fogo a Azor, né? Como a gente já viu em outros momentos, que essa sempre foi a ordem de Deus, destruir tudo, né? Josué tomou todas as cidades desses reis e os passou ao fio da espada, aniquilando-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, ordenara. Contudo, Israel não queimou nenhuma das cidades que estavam nos montes, salvo Azor, que havia sido queimada por Josué. Mas os israelitas se apossaram de todos os despojos dessas cidades e do gado, mas eles feriram todos os homens ao fio da espada até os aniquilarem. Não deixaram sobreviver nenhum ser que respira. Como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. E tudo que o Senhor ordenara a Moisés, nada deixou de fazer. Olha que bonita essa frase, né? Tudo que o Senhor ordenara a Moisés, nada deixou de fazer. Cumpriram exatamente aquilo que Deus tinha mandado, né? E aí, depois de conquistar todas essas cidades, né? Cessam as guerras de conquista, né? Nos versículos 16 a 23, nós vamos ver todo esse relato das conquistas das cidades e o anúncio do fim da guerra, né? Então a gente vê que eles entraram por Jericó e acabaram completando a conquista de toda a terra. Então vamos lá, do versículo 16 a 23 diz: Assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe e toda a terra de Gósen e a Baixada e a Arabá e a região montanhosa de Israel com a sua planície, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também capturou todos os seus reis, derrotou-os e os matou. Por muito tempo Josué esteve em guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os israelitas, senão os heveus, moradores de Gibeão. Eles tomaram à força de armas todas elas, porque do Senhor veio o endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente, sem achar misericórdia alguma, e fossem exterminados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué veio e exterminou os Anaques, da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum sequer dos anaqueus foi deixado na terra dos israelitas. Ficaram somente alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a como herança a Israel, dividindo-a segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Então, cessaram as guerras, depois ainda vão
haver outras guerras, mas a partir desse ponto aqui, né, a gente pode ver que a terra pertence a Israel, que é Israel que era o dono dessa terra. Ele passa a ser o povo dominante e controlador aqui da geografia, da economia, a entrada e saída da região acabam tudo sendo regulado por Israel. E a gente tem que sempre pensar, gente, que todas essas histórias de guerras, de batalhas, ou qualquer outra história que tem na palavra de Deus, não são registros históricos, não são registros para que a gente fique sabendo como é que foi a história, né? Mas sempre são para ensino nosso. A Bíblia chegou até os dias de hoje, chegou até nós, não por acaso, né? Ela está aí para ser lida, aprendida, né? Para servir realmente de ensino para a gente saber como viver. E nós temos visto, né, num livro que a gente tem lido juntas sobre oração, que as nossas orações elas são totalmente impactadas pela forma e pela quantidade de leitura bíblica que nós temos. Só sabendo o que Deus fala conosco é que nós podemos falar com Ele, não é? Então, hoje aqui nós temos que olhar para essas batalhas e ver não, ó, coitados, olha quanto sangue. Nós temos que ver, Senhor, fala-nos o que esse momento histórico está querendo nos ensinar. Nós estamos passando por um momento histórico, né? Ele não está escrito ainda em livros, daqui a uns anos ele vai estar escrito, mas ele está escrito hoje nas redes sociais, né? Na internet, ele está muito escrito, registrado. Mas nós estamos vivendo um momento histórico da humanidade, uma peste que assola o mundo todo. A gente não pode ver isso somente como um momento histórico. A gente tem que ver no que isso pode ensinar a minha vida, né? Às vezes a gente pode até fazer um exercício aí de o que Deus está querendo dizer para o Trump, para a China, para a Itália. Não, vamos parar e pensar o que Deus quer dizer para mim, o que Ele tem para dizer para mim, para eu que estou vivendo esse momento, né? Então, essa passagem aqui que a gente acabou de ver, ela aponta para pelo menos 4 grandes temas que a gente vai dar uma olhada hoje. O primeiro deles, que é fundamental, é que Deus é o segredo da vitória, né? Desde o começo desse livro nós vimos batalhas e nós vimos oponentes muito fortes, né? Foi assim em Jericó com as suas muralhas, foi assim na coligação dos reinos do sul, agora na coligação dos reinos do norte, e Israel enfrentou esse exército, né, bem armado, numeroso, que sabia que estava batalhando ali pela vida deles. Então eles não vinham para brincar de guerra com Israel, eles vinham realmente para batalhar, para ganhar, porque aquilo era vida ou morte. Então eles vinham com tanto empenho, eles eram exércitos ferozes. E Israel venceu isso tudo porque Deus deu a vitória para eles, né? Não foi porque eles eram melhores, não foi porque Josué era um capitão mais excelente, não foi nada disso. Eles venceram porque Deus estava com eles. Nós, a cada dia, vencemos porque Deus está conosco. Não é porque a gente é inteligente, ou porque a gente mora bem, ou porque a gente tem condições, enfim, né? Eu já falei várias vezes na nossa aula que a gente não pode confiar no nosso convênio médico, no nosso emprego, mas quem nos dá a vitória diária é o Senhor. E isso ficou muito claro quando eles batalharam lá em Ai, que era uma cidade pequena e que, no entanto, eles perderam a batalha. Por quê? Por conta do pecado que havia neles, né? Se Deus era com Israel, quem poderia ser contra, né? Se Deus está com o seu povo, não há inimigo grande demais, poderoso demais, que não possa ser vencido. Então, a gente tem que ter muita clareza que o nosso segredo no mundo é Deus, né? Transportando isso para a igreja, uma igreja ela pode ser cheia de talentos, ela pode ter um marketing muito bom, ela pode ter uma liderança muito boa, ela pode ser financeiramente
muito boa, e mesmo assim não fazer coisas que representam uma vitória no reino dos céus, né? Por quê? Porque o único segredo da igreja é Deus. É Deus quem dá a vitória, é Deus quem supre os meios, é Deus quem faz todas as coisas e que alcança efetivamente os resultados, né? O que nos garante essa vitória sempre é Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Se Ele não estiver conosco e não abençoar o que a igreja fizer, ela será apenas uma instituição. A igreja vai ser um clube, vai ser uma ONG, mas ela não vai ser parte do reino de Deus se Deus não estiver à frente, não importa quantos talentos ali existam, né? O segredo da igreja é a presença de Deus. Então, o primeiro item aí que nós vimos é que Deus é o segredo da nossa vitória, né? A outra coisa que nós vemos é que é sobre a obediência a Deus. Como é que a gente pode ter a presença de Deus conosco? Andando realmente em obediência ao Senhor, lhe obedecendo, buscando, confessando os nossos pecados. É assim que Deus faz parte da nossa vida, né? É assim que Ele vai nos guiar, que Ele vai estar conosco. A ênfase que a gente vê aqui no livro de Josué é a aliança que Deus tem com Israel. E a ênfase na nossa vida também é essa. A nossa confiança é a aliança que Deus tem conosco. A nossa aliança não está apoiada na forma como nós somos para Deus, mas está apoiada no que Ele é para nós, né? Deus tem uma aliança conosco. E em Josué, aqui no capítulo 11, a gente vê no versículo 9, e Josué fez a eles como o Senhor lhe havia falado. A gente vê também no versículo 12, Josué tomou todas as cidades e fez como Moisés, servo do Senhor, ordenara. No versículo 15, como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou Josué, e assim Josué fez. Josué obedeceu. Deus tem então essa aliança conosco. Aqui em Josué capítulo 1, no versículo 7, ele deixa muito claro a Josué o que ele queria dele. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Então, nós vemos que a obediência é a questão central aqui das vitórias de Josué, das vitórias do povo de Israel, né? Deus requer essa mesma obediência de nós, mesmo quando as coisas pareçam sem sentido. Aqui, Deus ordenou a Josué que cortasse os tendões dos cavalos e que ele queimasse os carros. Naquela época, isso tudo eram coisas muito importantes para um exército, né? É a mesma coisa de você conquistar um outro exército com canhões, com tanques, com armas poderosas e destruir todas elas. Na verdade, o que você faz é pegar para você poder usar em outra guerra. Mas Deus falou para eles, façam isso, deixem os cavalos inúteis para a guerra e queimem os carros. Por quê? Porque Deus não queria que o povo confiasse nos cavalos, nos carros que eles tinham, mas que confiassem efetivamente que a vitória quem dava a eles era Deus. Deus não precisava de carro nem de cavalo. Deus usava pedra, Deus parava sol, ele fazia coisas muito mais grandiosas, né? Então, Deus requer essa obediência de nós, mesmo quando as coisas pareçam meio estranhas, meio sem sentido. Hoje nós vivemos obedecendo às autoridades que estão dizendo para a gente ficar em casa. Para alguns isso parece absurdo, né? Mas para nós o que temos que fazer é obedecer. Deus constituiu as autoridades e nós devemos obedecê-las. E sabendo que Deus está agindo sempre para a vitória do seu povo, né? A outra coisa, o outro grande tema é que Deus cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpre o que ele promete. Nós podemos parar e pensar que por que colocaram tantos nomes aqui no livro, né? Nesse capítulo 11, fica falando nome de cidade em cidade. Isso era praticamente uma escritura dessas cidades todas. Era Deus mostrando que
cada pedacinho do que ele tinha prometido, ele cumpriu. Ele não chegou e disse, olha, é melhor vocês ficarem só com esse pedaço aqui, não vai dar para estar toda a terra prometida. Não. Se a gente voltar em Êxodo, se a gente voltar em Deuteronômio, exatamente o tamanho da terra que Deus prometeu, ele deu ao povo de Israel. E isso é muito importante para nós, termos essa confiança de que Deus cumpre suas promessas. Tudo que ele promete, em detalhes, ele haverá de fazer. E nós podemos confiar nele e nas muitas promessas que ele nos fez e faz diariamente, através da sua palavra e pelas quais nós devemos viver. O Senhor nos promete alegria, o Senhor nos promete paz, e ele nos dá em meio a toda e qualquer circunstância. Ele nos prometeu que voltará, ele prometeu que tudo isso um dia acabará e nós viveremos eternamente com ele. E isso vai se cumprir, né? Porque nós temos um Deus que cumpre promessas. O quarto grande tema que nós vemos é que Deus endurece o coração dos ímpios. Por que esses outros reis não fizeram como Gibeão e não procuraram paz com Israel? Né? Porque Deus endureceu o coração deles. Tudo propósito de Deus. Em Josué, capítulo 11, versículo 20 aqui, nós temos essa palavra. Porque do Senhor veio o endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente, sem achar misericórdia alguma, e fossem exterminados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, Deus endureceu o coração deles porque queria puni-los, porque ele queria exterminá-los, né? Porque ao longo do tempo eles tinham sido idólatras, maus, e agora Deus endurecia o coração deles, não dava chance para eles para o arrependimento. É Deus quem controla todas essas coisas e foi isso que ele fez com esse povo. Então, esses 4 grandes temas que nós vemos aqui, né? Deus é o segredo da vitória, a obediência de Deus é um fator, a obediência a Deus é um fator fundamental. Deus cumpre suas promessas e Deus endurece o coração dos ímpios. Esses 4 grandes temas centrais vão levar a gente para 2 lições importantes que a gente deve observar hoje. Uma delas fundamental para esses dias que nós vivemos, né? Na verdade, as 2, né? Então, a primeira lição importante para os dias que nós estamos vivendo é: Deus age no mundo. Deus age no mundo, gente. O nosso Deus, ele está agindo na história do homem. Pode ser que muitas vezes você ache que esse mundo está caótico, que ninguém sabe para que lado vai, o mundo parece que não sabe para que lado vai. Deus está controlando toda a história. Eu fico impressionada, por exemplo, de ver as cenas da natureza ocupando novamente os espaços, lagoas, mar, praças vazias, os passarinhos vindo, né? A gente há muito tempo vem falando, ouvindo sobre o caos em relação à natureza, como o homem tem destruído a natureza. E de uma hora para outra, Deus para o planeta e ele restaura o ar. Esses animais voltam a usufruírem dessa natureza, né? Estava vendo no Rio de Janeiro locais onde não está passando barco, os peixes estão vindo, está enchendo de pássaros que estão indo lá comer os peixes. Então, como você pode acreditar que Deus não tenha controle da história? Né? Às vezes nós ficamos preocupados com o superaquecimento, vai explodir o planeta. O planeta só explode se Deus permitir. Tudo está nas mãos de Deus. Nossa geração está tendo essa oportunidade fantástica de ver isso concretamente, essa soberania de Deus. Nós estamos vendo
o planeta parar. Você já viu imagens de Roma, de outras cidades do alto, completamente vazias? É Deus agindo. Deus parou tudo. Ele permitiu todas essas coisas. E nós temos que aprender isso, que ele age nesse planeta, ele age no mundo. Ele agiu nessas histórias de conquistas como parte de um plano muito maior que veio antes da fundação do mundo. Deus, antes da fundação, já tinha determinado que ele ia escolher um povo e que desse povo ia sair um Salvador, que ia remir novamente a humanidade, que ia ser a chance da humanidade de salvação. E essa conquista lá dessas terras, essas batalhas, elas estão totalmente ligadas ao aparecimento do Salvador, né? Então nós temos a chance de ler a Bíblia toda e ver essa história concretizada. E ele também deixou na sua palavra a história até o fim, até a sua volta, né? Falou de doenças, falou de pestes, falou de guerras, falou de tudo o que está acontecendo. E falou que ele é um Deus que cumpre aquilo que ele promete. Então, nós vemos que Deus, ele faz as promessas e ele tem controle da história do mundo. A história não é uma sucessão de fatos interligados por questões sociais, econômicas, acontecimentos caóticos, né? Nós temos aí o marxismo, que fala que é tudo ligado pela questão social e econômica, tal. Não é nada disso, né? Apesar das pessoas acharem que as coisas não têm sentido, como cristãos, nós sabemos exatamente para onde o mundo está indo. Sabemos que há um Deus que controla a história. E esse Deus, ele está hoje ocupado em reunir os seus, chamados de todas as línguas, povos e nações. Um povo que ele amou antes da fundação do mundo. A política, a economia e a movimentação das nações têm a ver com a ação de Deus por um propósito específico que nos é misterioso. Nós sabemos só disso, que ele está reunindo o seu povo, né? Ele está agindo e ele age através de todos esses acontecimentos. Pela fé, eu sei que Deus continua agindo no mundo. Ele está preparando um povo para si que chamamos a sua igreja. Ele está realizando o seu propósito. Também ao punir ímpios e castigar desobedientes, Deus age, né? A igreja é um dos centros da história e a história se encaminha para o fim. O dia do juízo, quando Deus vai trazer à luz todo o pecado e recompensar o seu povo. Então, nós não precisamos acreditar que o mundo está sem saber para onde ir, que nós estamos caminhando para o nada. Não, nós estamos caminhando para o cumprimento daquilo que Deus tem como plano. E isso deve nos trazer paz e não medo. Porque como salvos, nós sabemos que a nossa eternidade é com Deus na glória, né? A outra verdade que aparece aqui é que Deus endurece a quem ele deseja castigar. Da mesma forma como Deus escolhe e chama os seus para si, ele endurece o coração de pessoas, né? Isso para nós pode ser terrível, mas é o que aparece na palavra de Deus. Deus endurecendo o coração daqueles que ele deseja castigar, daqueles que ele considera merecedores de castigo, né? O faraó do Egito, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 21, nós vemos: E o Senhor disse ainda a Moisés: Quando voltares ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração e ele não deixará o povo ir. Olha que missão que Moisés recebeu, né? Você vai lá, você faça milagres na frente dele, meio que para convencê-lo, mas eu quero dizer para você, ele não vai se convencer. O coração dele vai ser endurecido por mim. Eu vou endurecer o coração dele. E por que ele fez isso? Porque o Egito, um país idólatra, né, que tanto mal fez os israelitas, merecia ser castigado. E aí Deus castiga o Egito, endurecendo o coração do faraó,
né? Deus queria punir o Egito por toda a sua idolatria, pela sua violência, pela sua sede de poder e pela sua arrogância. Nós vemos também que Deus, ele cega o ímpio para que este não veja. Deus não endureceu um inocente, e sim ainda mais o coração de quem já estava endurecido, né? Faraó, por exemplo, ele já não amava Deus, ele já não servia a Deus. Com certeza, o faraó já tinha ouvido muito falar do Deus de Israel, né? Mas o coração dele já era endurecido, e Deus endureceu ainda mais o coração dele, não dando chance de arrependimento para ele. Mas não foi só o faraó que Deus endureceu o coração, não. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 30, diz: Mas Sião, rei de Hesbom, não quis nos deixar passar por sua terra, porque o Senhor teu Deus tornou o seu espírito teimoso e lhe endureceu o coração para entregá-lo nas tuas mãos, como hoje se vê, né? Então Deus endureceu o coração do rei aqui de Hesbom. Deus endureceu o coração também dos filhos de Eli. Os filhos de Eli faziam muitas coisas erradas. Eli vai falar com ele e aqui no com eles, e aqui no versículo 23 diz: Então lhes disse: Por que fazeis isto? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do Pai, pois o Senhor queria matá-los, né? Então aquilo que ele falou não fez nenhum eco no coração deles, porque o Senhor tinha endurecido o coração deles ainda mais e estava decidido a matá-los. Então não havia chance para o arrependimento. Em Romanos capítulo 9, versículo 18 diz: Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Essa é uma realidade, né? Essa é uma verdade que está aqui. Bom, concluindo, nós temos que pensar: onde que está Deus, então? Nossa, onde está Deus no meio de tudo isso? Onde está Deus quando acontecem todas essas coisas terríveis, essas catástrofes? Onde está Deus? Deus está agindo na história. Ele está ao nosso redor. E como cristãos, nós temos que sempre perceber como Pai, Ele quer e espera de nós sua obediência. Amém? Que Deus abençoe a cada uma de nós e que nós tenhamos uma semana abençoada, confiando realmente no Senhor e descansando em toda a sua soberania. Um beijão.